Bom, hoje eu vim mostrar como eu configurei o CORS na minha API e também os testes de integração para validar o CORS, né, como eu fiz esses testes de integração. Para dar uma contextualizada, a minha API ela é uma API de gerenciamento de tarefas. A gente tem os endpoints de tarefas e os endpoints de user. Cada usuário pode cadastrar várias tarefas e essas tarefas elas têm uma data de término, né? E as tarefas que estão perto do fim são disparados e-mails automáticos para esses usuários falando que aquela tarefa em específico está perto do fim. E para esse disparo de e-mail, eu usei o Simple Email Service da AWS. Não é o foco hoje, é só para dar uma contextualizada no que a aplicação faz, mas vamos para o que realmente interessa, que é a configuração do CORS. Bom, para quem não sabe o que é CORS, é uma política de privacidade, podemos assim dizer, implementada pelo navegador. E o que acontece? Suponhamos que a minha aplicação Spring está rodando na porta 8080 e eu não configurei o CORS. Quando eu for consumir a minha API para fazer o front-end, por exemplo, vou consumir a minha API com o Angular. Essa, essa aplicação minha Angular vai subir na porta 4200. Na hora que eu enviar as requisições, estou lá fazendo a minha tela de buscar tarefas. Na hora que eu apertar o botão, ele vai enviar a requisição de GET. Quando ele enviar essa requisição, a seguinte imagem, a seguinte mensagem, ela vai aparecer no navegador, na hora que você for testar o seu front-end, que foi bloqueado pela política de CORS, que o request, né, a requisição, não é segura. Por quê? Porque você não configurou a origem da requisição que ela poderia ser da 4200. Ou seja, se você não configurou a política de CORS na sua aplicação, ela só vai aceitar da porta padrão, que é a 8080, que é a porta da própria aplicação. Se não for, não vai dar certo. Ele vai ser barrado. Então a gente tem que configurar todos os métodos que o CORS aceita, os domínios, os headers, tudo isso tem que ser configurado. E na minha aplicação, eu acabei configurando de forma global. Eu configurei a nível global porque era o que fazia sentido para minha aplicação, né? Eu vou configurar o CORS para todos os endpoints da mesma maneira. Então não faz sentido eu configurar a nível de controlador também. Mas é possível. Mas para mim não fazia sentido, né? Para configurar o CORS, basicamente eu coloquei as propriedades dentro do meu application YAML, mas por organização. Então eu vou recuperar elas na hora de fazer a configuração. Coloquei esses dois links, o 8080 que é o padrão e a porta 4200. E aí aqui na minha classe de webconfig, que implementa essa interface aqui, Web MVC Configurer, que é uma interface do Spring MVC, a gente vai estilizar alguns métodos dessa interface, né, de configuração do Spring MVC. Métodos como o Content Negotiation, né, para configurar o Content Negotiation, que define os media types da sua API, o CORS, né, configuração do CORS, são esses tipos de métodos para configurar a parte web da sua aplicação. Aqui na minha variável de CORS map eu recupero aquele valor do meu application YAML. Para quem não sabe, o @value ele tem a capacidade de pegar a sua propriedade do application YAML e injetar na variável que está anotada com o @value. Então aqui, com o cifrão e entre as chaves, a gente coloca a propriedade e ele vai saber que ele vai ter que injetar nessa string aqui o valor da propriedade, que no caso são os links. Caso você, a título de segurança, queira colocar um link default aqui e aí por algum acaso alguém apagar ou você mesmo apagar, enfim, não tiver essa propriedade aqui, ele vai injetar esse link default. Esse valor link aqui vai ser injetado na variável. Não é o meu caso aqui. Eu sei que nele tá configurado meu application YAML, então eu sei que eu não preciso desse link default aqui. Vamos para o que de fato importa, que é a configuração dele. Né? A gente vai sobrescrever esse método CORS Mapping, que passa um registry como parâmetro. E aqui, antes de começar a configuração, a gente vai dar um split na vírgula para separar aqueles links, né? Aqueles links está tudo numa string só e a gente precisa separar eles. Quando a gente dá o split na vírgula, vocês podem reparar que ele é separado por vírgula.
Quando a gente dá o split na vírgula, ele cria um array de duas posições e retorna um link para cada posição. Né? Para a posição 0 ele retorna o primeiro link, para a posição 1 ele retorna o segundo link. E aí, essa variável recebe esse array, que a gente vai usar para passar nas origens permitidas. E aí a gente de fato chama o registry e vai chamar alguns métodos para configurar ele, que é o add mapping, que a gente vai colocar as rotas que a gente quer configurar a nossa API, o nosso CORS na nossa API, né? Eu coloquei para todas as rotas vão ser aceitos esses domínios, né? E aqui é bom frisar que é necessário você colocar as duas estrelas, porque se você colocar uma só, ele vai entender que os caminhos são esses, e beleza, você vai conseguir fazer as requisições daquele domínio, só que nos subcaminhos vai dar errado, porque você não colocou duas estrelas, então você tem que colocar uma estrela e mais uma estrela para abranger os subcaminhos também. E aí a gente tem os métodos permitidos, que eu coloquei uma estrela, então são todos os métodos permitidos. Vamos supor que eu só coloque aqui o método get. Quando eu fizer o método get, ele não vai dar erro no course. Mas se eu fizer os outros métodos, ele vai dar erro. Então, se eu fizer um post lá no navegador, na minha API de outro domínio, ele vai dar erro. Não é o caso aqui, configurei para todos os métodos. Então, todos os métodos funcionam desde que as origens venham daqueles dois links lá, de um daqueles links. E aqui eu passo as origens permitidas, né, que é um array de duas posições. Aqui eu habilitei as credenciais, porque eu vou configurar na minha aplicação Windows JSON Web Tokens e ela já tem na minha aplicação o Basic Authentication. Então a gente precisa configurar as credenciais. Perdão. E caso tenha algum cabeçalho que você passe na sua requisição, que é necessário para sua requisição ser feita, você tem que configurar aqui, né, no Allowed Headers. Porque senão não vai funcionar. Se você não colocar aqui, a hora que você for enviar a requisição e ele ver que esse cabeçalho não está na sua configuração, o que vai acontecer é que ele vai bloquear também. Então, tudo que tiver na sua requisição, né, os headers, os métodos, você tem que configurar aqui. A minha aplicação ela já está rodando já. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu testo isso no Postman. No Postman, a gente vem aqui em headers, a gente tem uma key que chama origin. E essa aqui é justamente a gente simular a origem da nossa requisição. Então, aqui está na 4200, que é uma porta, uma origem aceita. Mas eu vou colocar na 3000. A hora que eu fizer a requisição da 3000, que não é uma origem que eu configurei, ele tem que dar um invalid course request, porque está vindo de uma origem que não foi configurada. Aí, ó. Habilitei o course, invalid course request. Agora, se eu vim aqui e colocar da porta 4200, a gente vai ver que ele já vai fazer a requisição. Aí, ó. Tentei cadastrar um usuário aqui que já foi cadastrado, né? Mas, se a gente trocar aqui, só para vocês verem. Aí, ó. A requisição foi feita e a resposta foi dada pra gente, né? Que o usuário foi criado. Então, do course é isso, a configuração é essa. E aí, vou mostrar para vocês agora como funcionam e como eu fiz os meus testes de integração. Bom, partindo para os testes de integração, eu usei duas bibliotecas que me ajudaram muito, que são o Test Containers e a Hash Assured. O Test Containers é para subir containers, por exemplo, no meu caso aqui, para subir o container do banco de dados. Então, eu uso o mesmo banco, né, o mesmo tipo de banco da minha aplicação real, que é o MySQL. Eu não subo um banco em memória, por exemplo, para testar, eu uso o mesmo banco para os testes ficarem o mais próximos possíveis do real. Então, eu subo uma instância, uma imagem no Docker, que é o container, e aí ele vai ficar rodando esse container em tempo de execução dos meus testes. E aí, quando o teste acabar, o teste containers por si só, ele já destrói esse container. Então, é só para os testes mesmo. Esse banco vai funcionar ali em ambiente de testes, e quando acabar, ele vai ser destruído pelo teste containers. E a Hash Assured é para você meio que mocar requisições durante o seu teste, né? Você consegue escrever as requisições que você quer fazer, os status code que você espera, e aí você escreve suas assertions para tudo tá acontecendo de acordo com o que você quer que aconteça, né?
Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa parte de configuração, mas se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar que eu tento explicar melhor. Mas essa classe aqui, que é a Abstract Integration Test, é uma classe que todas as classes que forem precisar subir uma instância do banco na hora de fazer os testes, vão estender essa classe aqui. Então, por exemplo, eu fiz um teste de integração do Swagger para garantir que a minha página Swagger esteja sendo gerada. A minha classe de teste do Swagger, ele tem que estender a minha classe Abstract Integration Test, porque ele vai ter que subir uma instância do banco para a aplicação rodar, né? Para o teste rodar. Então ele tem que estender essa classe. Eu não vou mostrar do Swagger porque não é o foco do vídeo, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Bom, aqui a gente vai fazer uma classe estática que é o Initializer. Essa classe aqui é a do teste containers. Essa classe não, essa variável é do teste containers, né? Esse tipo MySQL container. E aí eu declaro aqui a imagem, né? E eu testei algumas imagens mais recentes, que se eu não me engano foi a ponto .30, a 8.3.0, mas não funcionou. Deu algumas inconsistências aí. Então eu acabei usando essa aqui um pouco mais antiga mesmo. E aqui eu faço uma função para startar os meus containers e aqui para criar a conexão. Porque basicamente eu tenho um application YAML que é próprio dos testes, né? Que é onde eu configuro as propriedades do meu ambiente de testes. É quase igual ao application YAML da aplicação em si, só que é um pouco diferente porque eu vou rodar numa porta diferente, né? Porque rodando numa porta diferente, eu tenho a liberdade de poder subir os meus testes, mesmo que a aplicação esteja rodando, entendeu? Não vai ter conflito. E é um pouco diferente também, porque no data source vocês podem estar vendo que está faltando algumas coisas aqui, né? Tá faltando o URL, tá faltando o password, o username, que a gente está acostumado a colocar aqui para configurar a conexão com o banco. E por que que isso aqui não está aqui? Porque o banco em si, ele é um container. E quando esse container subir, o teste container, né, ele vai gerar essa JDBC URL, esse username, depois que ele subir, né? Então aí a gente vai ter que configurar isso. A gente vai ter que injetar essas propriedades no nosso, no nosso, nas nossas propriedades, né? Então essa função ela faz exatamente isso. Eu pego, eu retorno um mapa de propriedades aqui, que é a URL, aí eu pego a URL do container, pego o username do container, pego o password do container e seto nessas propriedades, certo? E aí, de fato, aqui na minha initialize, que eu vou inicializar meus containers, setar essas propriedades, né? Eu pego o application context ali, né, que é o contexto da minha aplicação Spring. Eu pego o ambiente, que é o get environment, né, da minha aplicação. Então, eu pegando o ambiente, eu vou usar isso para depois injetar o meu mapa de propriedades no ambiente, certo? Então aqui é onde eu crio o meu mapa de propriedades, né, que chama test containers e passo um mapa de propriedades que é justamente esse aqui. Lembrando que antes de eu fazer isso aqui, eu tenho que chamar meu start containers, né? Porque ele só cria depois que ele starta o container, né? Ele cria ali, ele por si só já consegue criar o username, a URL, enfim. E aí depois que eu rodar os testes, vocês vão poder ver que ele fica um tempo bom assim, até ele conectar com o banco, porque ele starta o container. E depois de startar o container, a gente tem que esperar um tempo para ele se conectar com o container, que é justamente o que faz essa função aqui. E aí depois a gente vai e adiciona no ambiente da nossa aplicação, né? A gente pega as propriedades da nossa aplicação e adiciona o mapa de propriedades do teste containers. E aí quando a gente fizer isso, a nossa aplicação de teste já vai estar rodando com um banco, com a imagem do banco, né? Mas que é ali não com o nosso banco real. Bom, partindo para de fato aqui como funciona no meu teste de integração, a gente tem essa classe aqui que é o User Controller with JSON Test, né? Por que o with JSON Test? Porque os testes de integração eles vão ser feitos para os dois media types, né? Como ele sobe a aplicação em ambiente de teste
e aí tem as ordens do teste e tal. Eu tenho que definir um media type só para esse teste de integração, né? Não tem como eu testar dois media types. Então eu vou fazer uma classe tanto para JSON, né, quanto para XML, porque a minha API ela suporta os dois media types. Como eu tinha falado, as minhas classes que vão ser testes de integração que precisam subir uma instância, uma imagem do banco, tem que estender a minha classe de configuração lá que eu configurei, a imagem e tal, no ambiente de teste, enfim, do banco de dados, né? Então ele tem que estender essa classe aqui, certo? Eu vou mostrar só do usuário, porque segue a mesma lógica para teste, só que teste, a minha classe de teste de teste tem muitos testes, né? Porque são vários endpoints. Então eu testo da criação, depois que eu criei eu testo os find by ID, specific, find by specific user, enfim, tem vários endpoints. Então eu vou mostrar só do user para não ficar muito longo. E a lógica ela se acaba aplicando sendo quase a mesma coisa, né? Bom, a gente tem duas anotações aqui, que é o Spring Boot Test, que é onde a gente vai definir o nosso Web Environment, ou seja, o nosso ambiente web que o Spring tem que subir quando a gente startar o teste, né? E aí a gente sobe na Defined Port. O que que é essa Defined Port? É a port que eu declarei aqui no meu application YAML, no server port, né? A 8888, que é, que nem eu tinha falado, uma outra porta sem ser 8080 para não dar conflito, né? E embaixo a gente tem o arroba test method order do JUnit, que é para a gente anotar os nossos métodos com ordem, porque eles precisam ter uma ordem específica aqui, esses testes. Eles não podem acontecer desordenado, porque tem toda uma linha aqui de raciocínio, né? Primeiro você cria, depois eu deleto, eu tenho que testar tudo em ordem. E aí eu tenho a declaração de algumas variáveis aqui. Eu tenho essa constante que é o base path, só para não ficar escrevendo toda hora o caminho, né? Eu tenho o Object Mapper do Jackson, né? Esse Object Mapper aqui ele vai ser usado para mapear a minha response para um user DTO. Então, fazer essa conversão da response para o user DTO, para a gente conseguir fazer nossas assertions. Depois vocês vão entender melhor. Eu tenho minha request specification, que é para a gente criar a especificação da request, né? Quando a gente vem aqui no post, a gente não faz uma request, a gente não seta a URL, a gente seta o body, a gente seta alguns headers, né? No caso do origin aqui. Então, tudo isso aqui é uma especificação de request que a gente vai montar aqui nessa specification para fazer a requisição com o REST Assured, né? Aqui no ambiente de teste mesmo, né? Como se fosse um Postman, mas quem vai fazer isso para a gente é o REST Assured. E aqui eu crio o user.do, que é onde eu vou bocar, né, o nosso usuário, que a gente vai usar para os testes. Aqui no before all, que é uma anotação do próprio JUnit também, a gente vai configurar as inicializações, né? O before all basicamente é uma anotação que faz com que, a hora que você suba os testes, antes de todos eles serem executados, esse método aqui vai ser executado antes, né? E aí vai ser as inicializações de alguns dos nossos objetos aí. A gente vai adicionar a gente vai inicializar o Object Mapper, a gente vai setar algumas configurações do Mapper. Eu vou explicar essas duas configurações. Essa aqui em específico é bem específica da minha aplicação em si. Por quê? Eu estou trabalhando com HostOS. O que que é o HostOS? Não vou entrar muito em detalhes, mas vocês repararam que quando eu tive a minha response aqui, a hora que eu cadastrei, ele retornou um link. Esse link ele não tem na hora que eu no meu user de hora que eu cadastro, né? Mas na response ele me retorna com com esses links aqui, que são o HostOS, né? Implementação do HostOS, para quem não sabe o que que é, volta algumas postagens minhas que eu explico melhor o que que é o HostOS. E aí, o que que acontece? Vamos supor que eu vou fazer o teste aqui, eu vou fazer a requisição. Quando eu fizer a requisição, ele vai me retornar um JSON, né? Ele me retorna um JSON com as propriedades do user DTO. Mas o meu user DTO dos testes, ele não tem na estrutura dele aqueles links do HostOS. E aí na hora que ele for fazer o map, né? Porque a gente está fazendo o map para user DTO nos testes. A gente vai fazer o map da response para user DTO. Na hora que ele for fazer o map, ele vai falar, opa,
não conheço essas propriedades. O que eu vou fazer agora? Vou dar erro. Aí ele dá erro, né? Então eu tenho que desabilitar falhas quando tem propriedades desconhecidas. Então ele só ignora aquelas propriedades, entendeu? Ele ignora as propriedades e as propriedades conhecidas ele faz o mapping e as desconhecidas ele ignora. Então é basicamente isso, né? Quando eu fizer o meu post lá, eu vou passar um user de TO, ele vai tentar fazer o post, o servidor vai devolver uma resposta com os links, como foi feito aqui, ó. E aí ele vai pegar e vai mapear essa resposta para user de TO de novo, para a gente conseguir fazer nossas assertions. Só que ele vai ignorar essas propriedades aqui, ó. Ele vai ignorar isso aqui, porque isso aqui são propriedades desconhecidas, certo? Então, basicamente é para isso que serve essa essa função específica aqui que eu estou definindo. E aí a gente tem o Object Mapper Register Module. O que eu estou fazendo aqui? Se você for trabalhar com datas e você está usando a biblioteca do Jackson, você tem que fazer isso aqui, porque pelo menos a versão que eu usei, que é a... Deixa eu vir aqui, ó. Essa versão aqui, que é o Data Format, não tá nem a versão aqui, é a última, né? Era pra ser a última. Ele não estava dando suporte para mapeamento de datas, para local date time. Então eu tive que adicionar mais uma dependência, que é essa aqui, ó, um data type JSR 310. E aí aí eu tenho que adicionar um módulo lá de data para ele conseguir dar suporte, porque estava dando um erro quando eu ia mapear a data, né? Porque a gente tem o created at aqui. E aí ele estava dando um erro para quando eu ia mapear essa data aqui. E aí eu tenho que registrar esse módulo aqui. Basicamente é para isso. E aí aqui a gente tem a inicialização completa dos objetos antes do teste, né? Aqui é o mock usuário. Bom, basicamente é isso. Vamos para as classes aqui, para os métodos de teste. Bom, partindo para o primeiro teste aqui, a gente tem o teste que ele vai criar, de fato, o usuário quando tiver tudo bem, né? Quando tiver tudo ok, ele vai criar. A gente vai anotar ele com teste e com o order, né? Porque ele vai ser o primeiro teste de todos. E aqui a gente vai montar a especificação da requisição. Como eu tinha falado, aqui é como se a gente pudesse imaginar que a gente está no Postman. O que a gente tem que fazer quando a gente está no Postman e vai mandar a requisição? A gente tem que pensar em algumas propriedades que a gente tem que incluir, né? No caso aqui, a gente tem o Postman. A gente tem que incluir o header, né, que é o do origin. E é o que a gente faz aqui, ó. Essa classe minha aqui é uma classe de constantes. Então, se olhar aqui, ó, é só origin que está escrito. Porque você coloca o nome do header e o valor. Então, é aqui a mesma forma. Ó, e o allowed domain, né, que vai ser o 4200, que é o domínio permitido, porque esse aqui é o caso de sucesso. A gente vai setar o base path, que é a mesma coisa aqui, né? Setamos o base path. A gente vai setar o body, que é a mesma coisa aqui. Vai setar o body com o user que a gente mocou. A gente vai adicionar dois filtros para ver os detalhes da request e da response no nosso console, para a gente conseguir analisar isso. A gente vai setar o content type, que é o JSON, e setar a porta, que é 8888. Então, essa requisição ela vai para essa porta aqui, né? Bom, essa aqui são a especificação. Isso aqui por si só não faz nada, a gente vai ter que usar o given, que é a função do hash assured, que de fato vai fazer a request pra gente, né? Então, o given está responsável por isso, né? O hash assured está responsável por isso. Então, chamando o given aqui, a gente vai passar essa specification. E aí, quando a gente fizer o post, então ele vai retornar esse status code aqui, que é o created. E aí a gente vai extrair o body e transformar ele numa string. É basicamente isso, essa ordem de métodos aqui. E aí aqui o nosso user, que é o mesmo user que a gente inicializou aqui em cima, ele vai receber um novo valor, né? Que vai ser basicamente um user persisted, né? Ele foi persistido aqui de fato no banco. Então ele transforma
o nosso Objective Mapper, ele transforma para de content, né, que é uma string. Se a gente olhar aqui o read value, a gente passa uma string ali, ó, no primeiro parâmetro e uma classe no segundo parâmetro, que no caso é o userDTO. Então ele transforma de uma string para um tipo de classe userDTO, certo? E aí o nosso user recebe isso. Então o user agora ele recebeu a response do nosso método. E aí a gente vai fazer algumas assertions aqui para ver se está tudo certo. Eu não fiz todas, eu tenho que fazer o resto delas, mas aqui só para vocês terem uma noção como é que é. A gente vai verificar que não é nulo. Então o nosso, eu até errei aqui, ó. A gente vai garantir que o nosso user ele não é nulo. A gente vai garantir que o ID dele não é nulo, né? E a gente vai garantir que todos os atributos são o que a gente espera. Então, a gente vai pegar o get, ele tem que ser Rafael, entendeu? Se a gente ver aqui, ó, o meu username é Rafael. Então aí a gente vai fazer nessas assertions, né? A gente vai fazer todas as assertions aqui. Eu não vou fazer todas aqui agora, mas basicamente a gente vai fazendo isso. A gente vai ver o name. O name é Rafael Yud. Então a gente tem que pegar e verificar que ele vai ser igual ao name, entendeu? E aí a gente vai fazendo essas assertions. Bom, o segundo teste que a gente vai fazer é quando ele retorna invalid core request, quando o domínio não é permitido. Então, depois de ter criado esse usuário, a gente vai tentar de novo fazer um outro create, só que dessa vez passando um domínio não permitido, que aqui no caso é um random domain que eu criei ali nas minhas constantes. Então, de resto é tudo igual. Vocês podem ver que é tudo igual. Só muda aqui no given, que quando ele for fazer o post, ele tem que retornar o status 403, que é o erro quando dá o course, né? Que é o status code que ele retorna. Eu vou extrair do mesmo jeito, e aqui eu não vou precisar nem converter, né? Porque eu só vou verificar se a string do conteúdo é realmente invalid course request, certo? Então, eu validando isso aqui, o meu teste já passaria. Bom, o terceiro teste aqui é para a gente deletar o usuário que a gente criou. Então, quando tiver tudo certo, ele vai deletar. É o terceiro na ordem. E aqui também é a mesma coisa, a configuração é igual a lá de cima. E aqui no Giving tem algumas mudanças. Por quê? Na minha aplicação, quando eu vou fazer o delete, eu tenho que passar aqui, ó, eu tenho o username use e o password 1234. Quando eu vou fazer o delete, eu passo esse ID aqui no path variable, né, de path param. E eu passo um basic auth, né, um basic authorization aqui. Então, eu tenho o use e a senha 1234, que foi o usuário que eu tinha criado. Para eu deletar ele, eu tenho que fazer isso aqui. Se ele me retorna 204 no content, quer dizer que ele deletou, certo? Então eu tenho que validar. Então eu tenho um cabeçalho de autorização aqui também. Então a minha requisição vai ser um pouco diferente. Eu passo a specification e eu passo o auth.basic, certo? Só que aqui tem um pulo do gato. Eu não posso passar só auth.basic. Eu tenho que passar auth.preemptive.basic. Por quê? O que acontece aqui? Se eu passo só o auth.basic, por padrão, o given, né, o hash assured, ele espera que o servidor esteja configurado. Então, quando for enviada uma requisição sem um cabeçalho de autorização, o servidor tem que retornar, né, para o cliente um status code de unauthorized e algumas especificações de qual é o cabeçalho de autorização. Então, se eu não uso o preemptive, ele não envia esse cabeçalho, ele não faz esse cabeçalho de autorização na primeira solicitação. Ele espera o servidor informar ao given, ao hash assured, que no caso seria o client, que é um cabeçalho de autorização básico. Só que no meu caso, eu não configurei
a parte do servidor fazer isso, né? Configurei a autenticação certinho, mas essa parte eu não configurei. Então, eu quero que na primeira solicitação ele já faça o cabeçalho. Então, eu tenho que usar o Proactive. Senão, ele vai esperar a resposta do servidor para depois formar o cabeçalho e isso vai dar erro, certo? E aí eu passo um path_parm, que é justamente o ID lá. Então, eu chamo esse path_parm de ID user e injeto nele o meu user.getID, certo? Que é esse usuário que eu quero deletar, o usuário que eu moquei. Então, quando ele deletar, dentro desse delete aqui, eu passo o caminho, certo? Eu já tenho o caminho padrão, o base path, e aqui eu vou passar o meu ID, entendeu? Então, eu tenho que passar entre chaves para ele entender que é um path variable, certo? E aí ele extrai o status code. Esse status code tem que ser 204, ou seja, no content, que nem eu mostrei para vocês. E aí esses são os testes. Eu também tenho que fazer, eu lembrei agora, o teste em caso de erro, né? Que é quando ele dá o course invalid course request. Mas ele vai ficar literalmente idêntico a esse aqui, então não tem muito erro. Eu vou rodar aqui para vocês os testes, todos eles. Vocês vão ver que vão demorar um pouquinho, mas é porque realmente, como eu tinha falado, ele fica um tempo para conectar no banco, na imagem, no banco, no container, né, do banco de dados. Ele primeiro sobe e depois ele conecta. Então, inclusive, uma coisa importante, vou parar o teste aqui. Antes de você iniciar o teste, o que eu tinha esquecido é que meu Docker Engine estava fechado. Eu abri aqui meu Docker desktop agora e ele precisa estar aberto, né? Tem que estar rodando ali, porque senão não vai funcionar, o seu container não vai subir, certo? É, eu vou rodar agora meu teste para mostrar para vocês os logs do teste. Vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho, né? Porque é normal, os testes de integração são diferentes de testes unitários, por exemplo. Eles são mais demorados, né? Então aqui a gente pode ver que ele está criando a imagem do container, né? Do teste container. Ele conectou com o meu Docker. Aqui, ó. Ele já vai criar do SQL. Ele está esperando por uma conexão do banco de dados, que é aquela configuração que a gente setou lá. Criou o mapa de propriedades e tal, para ele conectar com o banco. E aqui ele está fazendo isso agora, a gente está só esperando. Conseguiu conectar, o container foi startado. A JDBC-URL é essa aqui, ó. E aí ele vai começar os testes agora. Vamos ver se todos vão passar. Aí. Ó, todos os testes passaram. Vamos ver agora aqui os logs dos testes. Bom, o primeiro teste é o de post, né? A gente tem um log aqui da request, que a gente setou lá no nossos filtros, né? Tanto de request quanto de response. E aqui a gente pode ver alguns detalhes, né? Como a URL, né? O, a requisição foi para essa URL aqui, né? Da onde ela veio a requisição, que foi o origin que a gente setou, que foi o 4200 na porta. O content type e aqui o campo, né? De body do usuário. Aí beleza, a gente fez o post e aqui é a response, ó. A response já vem com o nosso ID setado, quer dizer que está tudo funcionando corretamente. O nosso RateOS aqui também está funcionando, né? Ele foi gerado, não é o foco agora, mas ele foi gerado. Lembrando que isso aqui é ignorado quando a gente pega o content lá e transforma para userdetail novamente. Isso aqui é ignorado, né? E aí essa foi a nossa response. Passando para o segundo teste, a gente fez um post também, só que com esse domínio aqui que não é permitido, certo? E aí a gente passou o body aqui, e aí vocês podem ver que o teste passou também, porque o body, ele tá escrito o que a gente esperava que estivesse, né? Invalid course request. Justamente o que a gente fez da nossa assertion, né? E por fim a gente tem o último método que é o delete.
né? A gente passa um delete nessa URL aqui, ó. Você vê que o nosso path pattern que a gente configurou lá tá certinho, né? A gente vem aqui, ó. A gente configurou o nosso path pattern aqui, né? Passando o ID user, que vem do get ID. Você vê que ele conseguiu injetar aqui certinho na URL. Ó, o path parameter de user aqui. A origem, ela veio do lugar certo. E aqui, para vocês verem, esse aqui é o cabeçalho de autorização que ele gerou, né? O authorization igual a basic e ele criptografado aqui. Como eu falei, tem que estar usando o preemptive para ele gerar esse cabeçalho. Senão ele não vai gerar de primeira. Ele vai esperar o servidor dar uma resposta com o unauthorized e com os detalhes da autorização, certo? Então precisa desse preemptive para funcionar. E aí o teste passou também, né? O status code aqui, se a gente for ver, ele é o 204, que é o no content. Então, é o status code que a gente estava esperando. Bom, do vídeo é isso. A gente deu para abordar meio por cima. Não dá para entrar em muitos detalhes também, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas o que eu tinha para mostrar do meu projeto era isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou falar algo que eu possa melhorar nos meus testes, né, eu tô aberto a ler e conversar sobre. E é isso.